Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda honra, toda glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor sobre o calvinismo, a predestinação segundo João Calvino e ainda melhorada pelos calvinistas de hoje, né? Antes de falar disso, eu peço a você que não é inscrito no canal, se desejar, se inscrever no canal, se inscreva, dê um like, curta, ative aí a campainha para você ficar ligado nos próximos vídeos, que eu vou falar todos os vídeos do calvinismo. Esse é o segundo, né? Se você quiser acompanhar, se inscreva e faça segundo o desejo do seu coração. Então, a predestinação, segundo o calvinismo, que os 5 tópicos, né, do calvinismo, eles praticamente estão ligados. Tu quer falar de um individual, tu não consegue, tu tem que botar os outros juntos. Dificilmente você vai conseguir falar de uma coisa só sem botar outro junto. Por exemplo, tu vai falar dos predestinados, tu vai falar da graça irresistível, já vai ter que botar. Então a gente procura o tópico principal hoje, predestinado, e aí mais algumas coisas tem que entrar. Não é a mesma coisa, não é o mesmo vídeo, é diferente. Então, os predestinados, segundo eles, acontece assim, dessa maneira. Quando Deus criou os homens, ele vai falar isso, que antes que o ser humano existisse, Deus já escolheu aqueles que ele vai salvar e Deus já escolheu aquele que ele não vai salvar. Mas, na verdade, a escolha é de Deus. Ela é de Deus. Que aí já é outro assunto, porque nós não temos livre-arbítrio, nós não temos. É tudo determinado por Deus. Então não existe livre-arbítrio. Se Ele está salvando esses predestinados, é porque Ele desejou e decidiu salvar. E se Ele não está salvando aqueles que não são predestinados, ou os escolhidos, ou os eleitos, que é tudo a mesma coisa, é porque Ele decidiu não salvar. Mas é ele que não quer salvar e é ele que quer salvar, independente da pessoa. Ou seja, você não tem direito, você não tem nenhuma condução. Toda a condução é de Deus. Entendeu? Toda a condução do seu trajeto para a salvação não existe. É tudo de Deus. Da mesma forma, também, não existe nenhuma condição. Não tem nada que você possa fazer. Se Deus não quer salvar você, você não será salvo. Mas se Deus também quer salvar você e você não quer, você será salvo. É assim que funciona. Aí tu vai falar assim, mas isso não é acepção de pessoa? Claro que é. Se Deus pode salvar todos, por que Ele só quer salvar uns? Porque a coisa funciona assim. De 100 pessoas, Deus só vai salvar 30. 70 ele não vai salvar. Mas essas 70 que ele não quer salvar, ele não dá condição nenhuma da pessoa se decidir. E essas 30 que ele vai salvar, ele também não dá condição nenhuma. Ele simplesmente salva essa e essa ele não quer saber. Aí quando tu fala para o calvinista, mas isso não é acepção de pessoa, ele fala, a salvação é de Deus, porque está lá, a salvação é minha. Ele salva quem ele quer, ele fala assim, eu dou a vida que eu quero, eu tiro a vida que eu quero. É ele que faz. Aí vai falar lá de Caim, e vai falar lá de Jacó e o irmão. Fala assim, eu amei Jacó e odiei Esaú. Aí daí vai partir todo esse princípio que eles vão chamar de predestinação. Ou seja, o camarada já nasceu para ser salvo. E o outro já nasceu para ir para o inferno. Claro que Deus, na sua onisciência, Ele sabe os que vão se salvar e os que não vão se salvar. Mas para você explicar o amor de Deus nisso, você não pode explicar apenas com palavras, nem mesmo na Bíblia você vai achar a explicação para isso. Porque a explicação para isso fala assim, se Deus sabe que aqueles que não vão se salvar, vai sofrer aqui na terra, ainda vai para o inferno para sofrer a eternidade, por que Ele deixou salvar? Então só o que vai explicar isso é pré-existência. Senão você não vai entender o amor de Deus. Você vai entender Deus como um ditador, ou alguém que está brincando com marionetes que somos nós. E não é isso. Não é isso. Existiu um acordo. Antes de você chegar aqui, você fez um acordo com Deus. E é nesse acordo que você vai se perder ou vai se salvar.
Então, o que eles querem dizer com predestinação? Que as pessoas já nasceram para ser salvas. Primeiro que a palavra predestinação não quer dizer que é definido. Porque tudo que é pré, não é o absoluto. Por exemplo, você vai fazer um pré-vestibular. Depois você vai fazer o vestibular. Então, o pré-vestibular é uma preparação para o vestibular. Entendeu? É sempre assim. Então, a predestinação não é uma destinação. Vou te explicar como é que funciona. Imagine que você conheça uma pessoa e essa pessoa está doente e ela não tem condição de se tratar. Aí você vai ter que ajudar ela financeiramente. Pronto. Então você chega para aquela pessoa doente, você coloca um dinheiro na mão dela e dá um endereço aqui para ela. Ó, tem uma clínica ou um hospital que é aqui perto. Eu vou te ensinar como é que é. Você desce aqui as escadas, né? A pessoa está no apartamento, né? Desce aqui as escadas, ou o elevador. Aí você dobra à direita e você vai embora. Na terceira transversal, no terceiro cruzamento, você dobra à esquerda. Lá na frente, no primeiro sinal você dobrou à direita, você já vai estar na calçada da clínica. Ali você sobe, procura o doutor Raimundo Siqueira da Silva e ele vai cuidar desse seu problema. O que eu fiz? Eu predestinei a pessoa a um tratamento e lhe dei ajuda. Então eu predestinei, eu dei um destino para ele, eu predestinei ele e disse como ele deveria chegar até lá para ele se cuidar. Então, eu predestinei ele. Agora, o que é destinar? É a mesma coisa. A pessoa está doente, eu pego assim, venha, eu vou te levar até o médico. Então, eu pego ele e vou conduzindo ele e levo até o médico. Isso é destinar. O que Deus faz conosco? Ele não destina ninguém para a salvação, nem destina ninguém para a perdição. Todos nós temos os direitos iguais. Todos nós temos os direitos iguais. Todos nós podemos obter fé. Todos nós obtemos fé. Todos nós, na verdade, temos fé. Essa fé é como uma plantinha. Se você cuidar, vai se tornar uma árvore. Mas se você não cuidar, ela vai acabar morrendo. Então, para que essa fé seja suficientemente algo que nos possa levar à salvação, nós temos que estar cuidando dessa fé. E cuidar dessa fé é na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem do ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quem não quiser cuidar da fé, não vai cuidar. Acabou, pronto. Então, aquele que está buscando a Deus, esse está dando condição a si mesmo de ser salvo. Porque o tempo todo a Bíblia diz que nós devemos buscar ao Senhor. Busca ao Senhor enquanto se pode achar. Como é que eu posso buscar a Deus sem condição? Buscar é uma condição. Todo tempo, Jesus, quando fala para as pessoas, ele fala, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Olha quantas condições não tem. Ó, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. 4 condições. Sempre foi assim. Deus não vai escolher pessoa para salvar só porque ele achou engraçadinha. E outras que ele não foi com a cara da pessoa e vai lançar lá no inferno. Não tem isso. E é isso que o calvinismo fala. Porque a Bíblia diz, em 2 Timóteo, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Olha, veja bem, Deus quer que todos os homens se salvem. Então, o homem que tem que se salvar. E a gente só se salva lançando-nos na cruz de Cristo. E ele ainda diz, e venham ao pleno conhecimento da verdade. Ele não diz, eu quero salvar todos os homens e vou trazê-lo. Não. Que se salvem, é a condição, e venham ao pleno conhecimento da verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que Deus ama todo mundo, mas só escolhe um para salvar? Não tem condição. Então o calvinismo, ele é algo terrível. A Europa acabou. Não tem mais evangelho na Europa praticamente. É tudo controlado. Crente hoje, acabou isso. Porque a doutrina ensina que nós não devemos nos preocupar. É isso que quer dizer lá no fundo, que nós não devemos nos preocupar, porque quando Deus quiser salvar a gente, Ele vai lançar uma graça irresistível, que é outro assunto, né? Ele vai lançar aquela graça irresistível, a pessoa não vai resistir e ela vai ser atraída, né, para Deus, aquela parte que eles usam, né, que Ele atraiu essas pessoas para Deus, então ela se sente atraída, ela vai como se ela tivesse hipnotizada. Ela não queria, mas agora ela quer, porque a graça irresistível salvou ele. Se a graça irresistível fosse como eles dizem, Deus lançaria essa graça irresistível sobre toda a humanidade, todos seriam salvos. Porque Ele só vai lançar a graça irresistível para umas pessoas? Porque essas serão favorecidas e essas não. Isso é acepção de pessoa. E Deus não faz acepção de pessoa. Então a predestinação, na verdade, todos os homens são predestinados à salvação. Todos os homens são predestinados à salvação. Como eu falei lá do caminho, lá do camarada, eu predestinei ele para chegar até na clínica. Mas se ele não quiser chegar lá, ele vai se desviar. Eu falei, é para ir para a direita, ele vai para a esquerda. Vai para a esquerda, meu filho. Ele, não, vou seguir. Pronto, então eu predestinei ele, mas ele escolheu o caminho dele. Então, predestinar, Deus nos colocou aqui para quê? Para que nós conheçamos o caminho para a salvação. Jesus disse, eu sou o caminho. Então, para ser salvo, nós temos que andar no caminho. Então, nós temos que andar com Cristo. Se você não anda com Cristo, você está fora da predestinação de Deus. Porque a predestinação de Deus é Cristo, é o caminho. Você tem que seguir até o fim. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar até o fim, e já é outro assunto também, né, dos calvinistas que dizem que a salvação não se perde. Então, predestinação é um caminho pré-edificado para a salvação. Destinação seria já levar até Deus. Levar até Deus. E não preparar um caminho. Porque Deus nos preparou um caminho em Cristo Jesus para que nós possamos chegar até Ele ou voltarmos para casa. É um assunto que eu gosto muito. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.